Sabe aqueles personagens de terror que fascinam e dão um medo danado ao mesmo tempo? Figuras que simplesmente pularam dos livros e das telas e viraram parte da nossa cultura. Mas o que faz com que alguns monstros se tornem ícones, praticamente imortais? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Por que será que alguns monstros nunca morrem de verdade? É uma pergunta que vai muito além do sobrenatural, sabe? A resposta não está só nas histórias assustadoras deles, mas no que eles realmente significam pra gente. É que, na verdade, essas figuras são bem mais do que só monstros. Eles funcionam como um reflexo dos nossos medos mais profundos. Cada um deles é tipo um espelho que personifica as ansiedades da sua época, e de um jeito meio bizarro, as nossas também. Vamos entender como isso acontece? Para começar, a gente tem que voltar lá para onde o terror moderno nasceu, nas páginas dos grandes pesadelos da literatura clássica. E aqui a gente já começa com dois gigantes. De um lado, o Drácula. Pensa bem, ele representa o medo daquela corrupção que vem da elite, um poder sedutor que literalmente suga a vida dos outros. Ele é esse paradoxo do medo da morte, mas ao mesmo tempo daquele desejo sombrio pela eternidade. Aí do outro lado, a gente tem a criação do Victor Frankenstein. O monstro dele, que nasceu da ambição científica, não é mau por natureza. Ele personifica o terror de ser rejeitado, da solidão. Ele nos faz questionar o que é ser humano e o que acontece quando a sociedade simplesmente vira as costas para aquilo que não entende. Avançando um pouco no tempo, o terror muda de cara. Ele fica mais próximo, mais visceral. E isso nos leva direto para a trindade moderna do slasher. Uma nova geração de um mal do qual não dá para escapar. E o mais impressionante é a velocidade com que eles apareceram. Em menos de 10 anos, 3 ícones simplesmente redefiniram o gênero. Em 78, Michael Myers trouxe o terror para os subúrbios tranquilos. Em 80, Jason Voorhees saiu da água buscando vingança. E em 84, Freddy Krueger transformou o lugar que deveria ser o mais seguro de todos, os nossos sonhos, num verdadeiro campo de batalha. O mais legal aqui é entender a anatomia de cada um. O Michael Myers é um mal puro, sem motivo, escondido atrás de uma máscara sem expressão. Ele é o medo do caos que pode surgir do nada em qualquer lugar. O Jason Voorhees já é diferente. Ele é a vingança da natureza, uma força bruta que está ali para punir a negligência do passado. E o Freddy Krueger? Ele é o mais sádico. Ele invade nossos sonhos e transforma medos psicológicos em morte de verdade. São 3 faces bem diferentes do mal implacável. Mas olha só. O terror não está só nas sombras ou na violência explícita. Às vezes, ele se esconde justamente onde a gente se sente mais seguro. Vamos falar agora sobre a corrupção da inocência, quando o conforto da infância vira algo aterrorizante. Começando com o Pennywise. Ele não é só um palhaço assustador. Ele é uma entidade que se alimenta do medo das crianças, se transformando exatamente naquilo que mais apavora cada uma delas. O Pennywise é basicamente a personificação dos traumas de infância, sabe, aqueles medos que, se a gente não encara, continuam nos assombrando na vida adulta. E aí vem o Chuck, uma abordagem bem diferente, mas que perturba do mesmo jeito. Ele pega um objeto de conforto, um brinquedo, e o transforma num predador totalmente imprevisível. O Chuck explora a perda da inocência e aquela ideia assustadora de que o que é comum e familiar pode, de repente, se tornar uma ameaça mortal. E, finalmente, chegamos numa fase mais recente, em que o gênero começou a olhar para si mesmo, a reinventar seus monstros e até as suas próprias regras. É o terror olhando no espelho. Pega, por exemplo, a noiva de Frankenstein. Ela foi criada para ser uma parceira, mas a história icônica dela é, na verdade, uma baita tragédia sobre autonomia. Ela personifica o sofrimento de ter um destino que foi imposto por outros. E aquele grito de rejeição dela é uma luta poderosa por identidade. É isso que a torna tão trágica, tão humana e inesquecível. E então surge o Ghostface, um tipo de assassino completamente diferente. Ele não tem nada de sobrenatural. A arma dele é o conhecimento. Ele conhece as regras dos filmes de terror porque ele assistiu aos mesmos filmes que todo mundo. E dá uma olhada no método dele em ação. O Ghostface analisa os clichês, usa as convenções dos filmes slasher para atacar, e aí ele subverte as expectativas. O fato de que qualquer pessoa pode estar por trás da máscara em cada filme redefine o gênero. Ele vira uma crítica à nossa própria obsessão com a mídia e com a violência. É o terror se tornando autoconsciente. Tá, então,
juntando tudo isso, por que esses ícones resistem tanto ao tempo? Porque, como a gente viu, eles são muito mais do que monstros. Eles são um espelho para os nossos próprios medos. A grande sacada é esta. Cada grupo personifica um tipo diferente de ansiedade. Os pesadelos da literatura, o medo do conhecimento proibido e da rejeição. Os slashes, o pavor da violência aleatória e sem motivo. A inocência corrompida, o medo de que o que é familiar vire uma ameaça. E o metaterror, reflete a nossa cultura saturada de mídia. Eles evoluem junto com a gente, refletindo o que mais nos assusta a cada geração. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? No nosso mundo de hoje, cheio de medos digitais, de desinformação, de ansiedades tecnológicas, como vai ser o próximo grande ícone do terror? Que forma ele vai ter para refletir os pesadelos do nosso tempo?